Oração. Amém? Graça e paz, igreja. Bom dia. Tudo bem? Amém. Como o pastor Elismar já nos disse aqui, já adiantou, nós estamos estudando um material que é maravilhosa graça, é o Evangelho de Jesus Cristo, revelado na carta aos Romanos. Então, o foco nosso desse bimestre, ou um pouco mais que isso, é realmente a carta de Paulo à igreja em Roma, que é uma carta muito rica, teologicamente, que tem muita coisa central para a nossa clareza, concepção do que é o Evangelho de Jesus Cristo, né? O apóstolo Paulo, um teólogo por excelência da igreja, que realmente moldou a compreensão acerca do Evangelho a partir das suas cartas, das suas epístolas escritas a diversas igrejas que ele mesmo ajudou a fundar na Ásia Menor, na Europa. Então nós vamos ver realmente nessa carta que ele escreve para a igreja em Roma, questões fundamentais para a nossa fé, até hoje, né? E eu te convido a abrir a tua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 5, que é onde se concentra aí a nossa primeira leitura, e onde nós vamos discorrer toda essa aula. É a quarta aula desse nosso tema. Nós tivemos na primeira lição uma introdução sobre a Epístola aos Romanos, a segunda lição, a necessidade universal da salvação em Cristo, depois nós falamos de justificação pela fé em Jesus, e hoje é uma espécie de continuidade desse tema da justificação, porque nós vamos falar dos benefícios da justificação. Então esse é o tema da nossa aula, e nós vamos iniciar então lendo em Romanos capítulo 5, a partir do primeiro verso. Todos encontramos? Amém? Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando éramos ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma boa pessoa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo teu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou para toda a humanidade, porque todos pecaram. Amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa manhã, por esse tempo em que nós temos a liberdade e a disposição de estar aqui na sua casa. O Senhor nos trouxe para cá, o Senhor tinha um encontro marcado conosco, e eu peço, Pai, que não sejam as minhas palavras, mas o Teu Santo Espírito ministrando e ensinando aos nossos corações. Mesmo sendo, Pai, uma lição, uma aula, é a proposta da nossa escola bíblica dominical, mas que queime em nosso coração a verdade da sua palavra, e que nós possamos estar conectados no teu trono de graça, recebendo direcionamento, orientação e estabelecendo a nossa fé sobre uma base sólida, firmada na rocha, fundamentada em Jesus e naquilo que a palavra nos fala a respeito de Jesus. Nós oramos, clamamos para que essa semente que é lançada pela tua palavra encontre, Deus, um terreno fértil nos nossos corações e multiplique em nome de Jesus. Amém e amém.
Queridos, nos 4 primeiros capítulos da epístola de Paulo aos Romanos, Paulo já havia escrito a respeito das origens, da base da nossa justificação. E esse texto que nós lemos aqui agora, e essa aula de hoje, ela tem como objetivo falar dos resultados dessa justificação. E nós vamos chegar à conclusão que a justificação ela é abençoadora, né? Nós vamos poder falar de todas as ricas bênçãos que estão no fato de sermos justificados por Jesus, né? Quais benefícios então ela nos trouxe? Quais seriam as bênçãos associadas à justificação que vai ser tema aqui do texto de Romanos? Paz, alegria, esperança, são algumas dessas bênçãos ligadas à justificação. Mas Paulo, ele vai além, ele vai nos mostrar também as bênçãos que estão, né, uma bênção maior que está em sermos participantes da nova criação, de uma nova criação que está em Cristo. Ele vai construir um paralelo entre a criação do primeiro homem, aquilo que decorre do primeiro homem, né, do primeiro Adão, podemos dizer assim, e do segundo Adão, como Jesus é chamado por Paulo, né, e daquilo que decorre dele, das bênçãos que decorre do fato de nós estarmos não mais fundamentados na primeira criação, mas sim a partir de Jesus, né, da figura do segundo Adão, que é estabelecida na cruz do Calvário e na vida de Cristo. Então, isso vai ser tema também da nossa aula, né? Isso vai ser mostrado nesse contraste, o símbolo da velha criação e Jesus Cristo, o símbolo de uma nova criação. Não é que Jesus foi criado, a gente precisa ter isso claro, né? Jesus não foi criado, ele é Deus pela eternidade passada junto com Deus Pai. Então, não é que Jesus foi criado nem por Deus e nem por nada, né? Ele é pré-existente. Ele é parte, né, da natureza divina. Ele é um com Deus e com o Espírito Santo. Mas a questão é, ele se torna, na sua experiência humana, de vida e morte, o símbolo da segunda criação. E aí nós vamos chamá-lo assim de segundo Adão, para construir um paralelo com o primeiro Adão. Então a gente vai conseguir entender nessa lição o que discorreu da experiência do primeiro Adão, a partir do pecado. O que ele nos entregou, o que nós legamos dele. E aí a gente vai conseguir entender o que nós recebemos, o que foi legado a nós a partir do segundo Adão, Jesus. E a experiência dele como homem perfeito, né? Como realmente símbolo da perfeição e daquilo que nós devemos ser. Então o ponto central para a nossa compreensão dessa lição, encerrando essa introdução, é a justificação pela fé. Ela nos concede muitos benefícios, muitas bênçãos. A nossa vida é completamente transformada em muitas instâncias diferentes, porque fomos justificados por Cristo na cruz do Calvário. Amém? Bom, nós vamos dividir em 3 partes para facilitar, aqueles que estão também anotando. Nós vamos ter uma primeira missão aqui, né, uma primeira parte que é apresentar as bênçãos decorrentes da justificação. E nós vamos separar outros 2 itens. O segundo item vai ser mostrar as bênçãos do amor trinitário, né, para a gente entender esse amor revelado, tanto no Pai, como no Filho, como no Espírito Santo. E o terceiro item da nossa lição será explicar as bênçãos decorrentes da nova criação, que é esse item que nós falamos por último agora, né? Então, começando a partir do nosso primeiro item, as bênçãos decorrentes da justificação. A primeira bênção que a gente vai encontrar, e ela vai ser narrada aqui, logo na primeira linha que nós lemos, de Romanos 5. Tem uma palavrinha que nos chama a atenção aí. Pega aí a tua Bíblia. Romanos 5, ali no primeiro verso, na primeira linha. Qual que é a palavra que a gente pode ver aqui que é uma bênção, né? Vai estar escrito, justificados, pois, mediante a fé, temos paz. Paz para com Deus. A primeira bênção que a gente recebe na justificação é a bênção de ter paz para com Deus, né? Então, nesse capítulo 5, logo no início, ele começa falando que a fé, mediante a fé, através da fé, apenas por meio da fé, nós vamos encontrar esse status, essa condição de passar a ter paz. Porque outrora nós fomos inimigos de Deus, a palavra vai dizer.
Nós éramos inimigos de Deus. Essa era a nossa condição, pela nossa pecaminosidade, pelas obras da nossa carne, por aquilo que é natural da nossa natureza humana. Inimigos de Deus. Então, mediante a fé em Cristo, nós alcançamos essa bênção que é paz junto a Deus. E existe uma questão aqui muito importante nesse texto, né? Existe muito simbolismo aqui. Quando a gente começa a visitar o período histórico dos textos, a gente começa a entender algumas coisas que são muito profundas. Por quê? Quando a gente fala de paz, aqui nesse enredo, né, do Império Romano, Paulo escrevendo para uma igreja que está em Roma, que está ali no coração do Império, a palavra talvez mais comum, mais adequada para se utilizar naquele momento, seria a palavra pax, que era a paz romana, que era a paz com a qual se convivia. A paz romana, vou fazer um paralelo aqui, pastor Marcelo, acho que é perigoso esse paralelo, mas só para a gente entender, né? A gente costuma dizer que os Estados Unidos é a polícia do mundo. Não é verdade? Quem vê um pouquinho de geopolítica sabe que eles acabam orquestrando as coisas em todos os continentes, tem base para todo lugar, né? Base militar, tem domínio e influência no globo terrestre inteiro. Hoje existe aí o que se fala de um projeto, né, de multipolaridade de força, onde você vê um eixo de Rússia e China se contrapondo a essa hegemonia. Muito se especula, mas até o momento o que a gente tem de fato é o quê? Os Estados Unidos é a polícia do mundo, eles acabam mandando em quase tudo, eles acabam influenciando em quase... Surgiu um conflito, o que todo mundo quer saber? O que o cara da Casa Branca, ou a mulher da Casa Branca, que ainda não aconteceu, mas pode acontecer, tem a falar a respeito do conflito que está acontecendo. Isso é determinante. Então, é meio que as nações têm uma paz meio que pax, né? Porque é mais ou menos assim, você não mexe comigo, não atrapalha a minha influência, não se contrapõe a mim, e você pode seguir a sua vida de boa. É um pouco parecido, eu vou dizer, com aquilo que acontecia, que a gente conhece, né, historicamente como o período da Pax Romana, que foi ali um período de 200 anos, mais ou menos de 30 a.C. até uns 170, em que as fronteiras do Império Romano eram as mesmas fronteiras, não existiam grandes guerras, mas por quê? Qual que era a Pax Romana? Eu chegava para um povo muito mais fraco, né, e falava assim, olha, eu tenho uma proposta de paz para você. A minha proposta de paz é a seguinte, eu não te destruo, olha que maravilha, eu não acabo com a tua raça, eu não escurraço vocês da face da terra, vocês me servem com impostos, trabalham para nós, e eu ainda vou ser muito benevolente, vou construir uns aquedutos, umas coisas que vão ajudar aí, tecnologia nossa, que vão tornar a sua sociedade melhor. O que vocês acham da minha proposta? É boa, não é? É maravilhosa. Então, assim, a palavra paz, ela era deturpada. Era uma paz no sentido de ausência de guerra, mas de uma opressão muito forte. Porque existe escolha por uma paz dessa? Qual que é a escolha de uma nação que sabe que é menos poderosa do que as imensas e infinitas legiões romanas de soldados muito bem treinados? E chega essa proposta, ó, reizinho, tua terra aí, eu estou pensando em anexar. Pronto, já terminei de pensar, vou anexar. A minha proposta é a seguinte, a gente pode destruir vocês completamente, ou vocês podem aceitar a nossa paz e as nossas condições. Então, assim, não é bem uma paz, né? E Paulo, quando ele vai falar, aqui em Romanos 5, ele não vai usar nenhuma palavra que possa fazer referência, quando ele fala da paz para com Deus, ele não está falando de ausência de guerra no original, no grego. Ele está falando de uma palavra que remete lá ao Antigo Testamento, que vai trazer um significado muito mais profundo para nós, que é um significado da salvação dos piedosos, de prosperidade, de bem-estar, aquilo que a gente conhece como shalom. Então a paz é diferente. E diga-se de passagem, muitas vezes a gente vê pessoas tentando viver uma pax romana com Deus, que é aquele medo de, pequei, agora Deus vai destruir com a minha vida, vai cair um meteoro do céu na minha casa. A gente às vezes olha para Deus como um imperador, mas não é essa a ideia. E o texto aqui, mais uma vez, não reforça esse Deus que muitas vezes nós temos na mente e no coração. A bênção da paz para com Deus é outra paz.
é uma paz completa. É uma paz que gera uma relação profunda com Deus, de prosperidade, de salvação, de bem-estar, de alegria no Senhor. Então, essa é a primeira bênção que nós temos aqui, dentro dessa primeira categoria. A segunda bênção é a bênção de esperar em Deus. Paulo vai falar que nós temos esse acesso, né, pela fé, a essa graça na qual nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Né? Há quem diga que esperança não vem do verbo esperar, vem do verbo esperançar, né? Que é muito mais do que só esperar inerte. É uma espera alegre pela certeza daquilo que vem. Então, esperar em Deus, de certa forma, é muito mais profundo do que qualquer outra espera que nós temos na nossa vida. Por quê? Nós temos fé no Cordeiro de Deus. Né? Ele abriu a porta da graça. Tem um comentário muito bonito do William Barclay. Ele fala a respeito desse texto. Ele fala assim: o próprio Jesus nos introduz na presença de Deus, nos abre a porta de acesso à presença do Rei dos Reis. E quando essa porta se abre, o que encontramos é a graça. Não condenação, nem juízo, nem vergonha, senão o intocado e imerecido amor de Deus. A porta abriu para a esperança. No contexto de Romanos, esperança significa enfrentar o tempo presente, enfrentar as adversidades do hoje, do nosso tempo. Assim como para esse povo aqui a adversidade era muito maior, né? Porque eles eram por muito tempo inimigos do Estado, eles eram perseguidos. Nós aqui temos muitas adversidades da nossa vida pessoal, no nosso trabalho, relacionamentos, questões de saúde, financeiras. E tudo isso a gente vai enfrentar com uma esperança viva de quem espera no Senhor. E de quem sabe até o final das coisas. Até o final das coisas nós sabemos. Por quê? Porque para o cristão que foi justificado em Cristo, que está vivendo de acordo com a vontade dele, o final já é conhecido. O futuro não é uma incógnita para nenhum de nós. É muito interessante porque a nossa palavra, né, ela já traz um livro só para nos mostrar e nos dar tranquilidade quanto ao final das coisas. A gente acabou de estudar sobre escatologia. Né? A última série de ministrações que a gente estava tendo na escola dominical foi sobre esse tema. Tendo a clareza de como são, né, o fim das coisas. Ontem à noite, eu e a Sara, a gente estava assistindo um seriado, né? E eu já assisti essa primeira temporada do seriado. E aí sempre acontece uma coisa muito engraçada quando ela vai assistir junto comigo um seriado que eu já vi uma parte. Isso é uma coisa que o comportamento das pessoas destoa, né? Tem gente que odeia receber um spoiler, como a gente diz, né? Tem gente que gosta. Tem gente que não gosta de que fale nada. Não fala nada, hein? Não atrapalha. É a minha experiência que eu vou ver o filme aqui. Eu não quero saber nada. Fica quieto. A Sara é o contrário. Aí eu vou assistir com ela. E aí acontece um negócio assim, ela... Ai, amor do céu, essa menina se lascou, né? Esse cara tá enganando ela, né? Fala pra mim, você já viu? Aí eu, pode ser que sim, pode ser que não. E vou driblando ela. Porque eu não quero tirar a emoção dela assistir o trem. Né? Mas ela fica brava comigo. Ela quase pega para ver no Google. O que aconteceu? Não espera. Já vai acontecer. Tá ali o seriado passando. Né? Mas por que eu estou trazendo esse exemplo e brincando com isso? Queridos, nós já temos todo o spoiler do final de todas as coisas pelas quais nós esperamos. Nós sabemos o final de tudo. Nós temos a bênção de esperar em Deus com a certeza da salvação. Com a certeza da vitória no final dos tempos. Com a certeza daquilo que está preparado para nós na glória. E isso é maravilhoso. É por isso que a nossa esperança é viva. Não é só a esperança da nossa situação aqui melhorar, dos nossos problemas aqui serem resolvidos. Não. Nós temos uma esperança viva acerca da eternidade em Cristo, porque fomos justificados em Jesus. Amém?
Glória a Deus por isso. A terceira bênção. Essa aqui é uma bênção talvez que hoje escandaliza muitas pessoas. Que talvez seja um tema delicado para aqueles e para aquelas que estão vivendo um evangelho superficial, que é o que mais tem no nosso tempo. Não sei se você já se deparou com essa realidade, mas quase todo influencer que a gente vê aí, milionário, rico, nos mesmos stories de 24 horas da rede social tem a balada da noite e o café com Deus Pai na primeira hora da manhã. Não é confuso? Talvez para quem vive essa realidade, essa terceira bênção não vai fazer sentido nenhum. Mas Paulo vai falar da bênção de sofrer por Jesus. Da bênção de padecer por Jesus e em Jesus, com as coisas terrenas, em nome de uma glória que é muito maior no porvir. Quem está vivendo uma vida superficial não vai conseguir entender isso aqui. Paulo tem no sofrimento uma motivação para se gloriar. Ele fala, no texto que lemos aqui, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabemos que a tribulação produz paciência, a paciência esperança, e a experiência, e a experiência esperança. A palavra grega tipsis, traduzida em português como tribulação, significa pressão, dificuldade, sofrimento. A gente aqui não vai entender, o que isso significa, porque a gente não tem, Acho que ninguém aqui tem, Pressão, dificuldade, sofrimento, conta para pagar, desânimo de vez em quando, dores, situação de saúde, aflições, a gente não tem. Então fica difícil entender aqui o que significa essa tribulação, mas, queridos, a gente tem que se questionar, que tipo de fé era essa que Paulo tinha que se alegrava no sofrimento, na tribulação, entendendo, olhando e vendo de forma transparente aquilo que a tribulação gerava. Ele não estava com seus olhos fixos nos problemas, apenas naquilo que estava acontecendo aqui, que humanamente eu tenho, um ímpio tem, todo mundo tem, mas ele olhava para aquilo e falava, eu me glorio nisso, eu louvo a Deus pelas dificuldades que eu passo, porque isso aqui produz em mim alguém mais parecido com Jesus Cristo. Isso aqui produz em mim a capacidade de ter paciência, de gerar esperança, e por meio da esperança, gerar experiência, e por meio da experiência ter esperança em Jesus, acerca de todas as coisas. Então, olha que coisa profunda, Essa fé é uma fé pura, sem contaminação dos nossos tempos, daquilo que a teologia da prosperidade, por exemplo, vai estabelecer, os paliativos espirituais para criar cristãos modernos que só se preocupam com o entretenimento da fé. Uma fé, como eu dizia no começo, dominada por entretenimento, uma fé idólatra que faz de Deus um meio para obter bênçãos terrenas, sendo que Ele é um fim em si mesmo. Deus nunca é um meio para nada. A pessoa que fala, eu vou para a igreja para a minha vida melhorar, ela está profundamente equivocada. Porque, claro que a nossa vida vai melhorar, mas você não vai para a igreja para isso. Não é o que eu posso alcançar. Não é sobre o que, é sobre quem. Ele é a primazia de todas as coisas. É para tê-lo, não para ter o que Ele pode dar. Quem entende essa lógica, começa a entender o que é padecer por amor a Ele. O que é sofrer por amor a Ele. Aí quando aquela perseguição no trabalho vem, porque você é crente, você não se entristece, você se alegra. Você se alegra. Eu lembro de Atos, um episódio em que alguns discípulos apanham e saem rindo e se alegrando e exultando no Senhor. A palavra vai dizer, porque eles foram achados dignos de apanhar pelo nome de Jesus. Olha a lógica dessa fé, o quanto é diferente dessa fé industrializada do nosso tempo, em que Deus é para nos abençoar. Tenho que ter gratidão, tenho que
ver o culto, tenho que fazer meu devocional, porque aí Deus me abençoa, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Não. É muito diferente disso. Então, com isso, queridos, nós falamos, né, da bênção de sofrer por Jesus, a bênção de esperar em Deus, a certeza dessas coisas, e a bênção da paz para com Deus. Nós vamos para a segunda parte, que é entender a bênção do amor trinitário. A bênção do amor e como isso permeia a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos primeiro o amor que o Pai outorga. E aqui a gente poderia até mudar esse subtítulo e dizer o amor que o Pai é. O amor que o Pai é. É porque Ele é a própria materialidade do amor perfeito. Deus Pai. E a visão que Paulo tem a respeito do Senhor e que ele vai trazer em Romanos é muito diferente do judaísmo dos seus dias. Nós estamos acostumados com essa ideia de um Deus de amor. Mas isso é avesso à maneira como o povo da primeira aliança entendia. Quem era esse Deus? Era muito mais um Deus poderoso, guerreiro, santo, e tudo isso ele é, está tudo certo, mas talvez quase nada de um Deus de amor. E nós vamos inclusive ver na palavra, no Antigo Testamento, homens que entenderam Deus como um Deus de amor e que viveram algo extraordinário com Deus. É como se eles vivessem além do seu tempo, eles vivessem no tempo da graça. A gente olha para a relação de Deus com Davi, e Davi rompeu essa barreira de olhar para Deus só como um Senhor dos exércitos. E ele o via e o sentia e convivia com ele como um papai querido, como um Abba. E talvez por isso ele vai ser tido como um homem segundo o coração de Deus. Porque é isso que Deus espera de todos nós. Que possamos olhar para ele e vê-lo como um Deus de amor. E ver o quanto esse amor é abençoador. Então Paulo vai destoar nessa questão, né? A expressão do amor de Deus que aparece em Romanos 5:5, no original está no caso genitivo, indicando origem ou posse, ou seja, Deus é a origem, é a fonte do amor. Embora o antigo Israel houvesse quebrado a aliança, sendo digno de punição, Deus em seu amor infinito procura para uma reconciliação. É o amor que perdoa. É o amor que perdoa, expresso lá em João 3,16, essa passagem que nós conhecemos tão bem. É o amor que resgata, é o amor que sacrifica. Esse é o amor de Deus Pai. O Deus da teologia paulina ama as suas criaturas e como prova maior desse amor, Ele envia o seu único filho para morrer por elas. Não é um amor que fala, é um amor que faz. Porque nós temos muita dificuldade, né? Na língua portuguesa a gente tem essa questão do amor. Ah, eu te amo, o amor, ah, eu tenho um amor por fulano. Você está falando o que você sente a maioria das vezes. E quando a gente fala do amor de Deus, do amor ágape, do amor perfeito, a gente não está falando de um sentimento. Claro que Deus também sente, também permeia o sentimento, mas não se limita ao sentimento. É maior do que sentir, é fazer, é servir. Eu já tive a experiência dolorosa de olhar para uma pessoa que fazia parte da minha vida e ela falar, eu te amo. E eu falar, não, você não me ama, você gosta de mim. Amor é outra coisa. Porque amor faz. O amor que só fala é apreço, não é amor. O amor do nosso Deus é completo. A justificação pela fé nos dá uma nova percepção da pessoa de Deus, dos seus atributos. E essa percepção mostra que Ele é amor. Ele é amor. Segundo ponto, o amor que o Espírito Santo distribui. Paulo vai dizer, nesse texto aqui, basicamente que o Espírito Santo é quem instrumentaliza na vida do crente. Ele é a ferramenta para o derramar desse amor. Então, no texto que nós lemos ali na parte B do verso 5 de Romanos, derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E Paulo claramente faz uma referência à profecia lá em Joel 2:28, que naqueles dias, naquele tempo, ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, que é aquilo que se realiza, de fato,
em Atos dos Apóstolos 2:4, né, que nós vemos o Pentecostes, então é cumprimento da profecia em Joel, onde há a infusão do Espírito Santo sobre os crentes. É esse derramar. Quando a gente pensa nessa experiência, a gente pensa o quê? Poder, falando em línguas, e línguas diferentes, e muito melhor que isso é o que a gente vai entender aqui em Romanos. É um derramar, antes de mais nada, antes de qualquer outra coisa, de amor. De amor. O amor perfeito que vem do nosso Deus. E há alguns fatos interessantes aqui também na parte da escrita, né? No tempo verbal grego, aqui é o tempo perfeito, a palavra utilizada é ekshel, traduzida como derramar. E esse verbo ele enfatiza uma ação passada, mas que continua com efeitos no presente. Então não é uma coisa que ficou no passado. É como se Paulo dissesse, o amor de Deus foi derramado em nossos corações no passado, quando cremos no Senhor, mas os seus efeitos continuam vivos no presente. Temos então razão para amarmos, porque o Espírito Santo nos faz viver esse amor. Aqui para a gente criar um paralelo, né? É igual quando você chega numa pessoa que está muito cheirosa e fala, nossa, você passou perfume, né? Você passou um perfume diferente, né? Não é um ato isolado no passado, porque o perfume que ela passou no passado continua exalando agora, e é por isso que você percebeu, inclusive. Então é o mesmo sentido desse texto, que vai dizer, olha, esse amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Ele é o canal do derramar desse amor. E esse amor, ele continua exalando, nós continuamos vivendo continuamente esse amor. Amém? Terceiro ponto, para a gente finalizar essa segunda parte nossa aqui, o amor que o Filho realiza. O amor é originário do Pai, é operacionalizado pelo Espírito e realizado pelo Filho. Cristo é a manifestação suprema do amor de Deus, conforme os versos 6 a 8 do texto que nós lemos. Se nós quisermos conhecer o amor de Deus, basta olhar para Jesus. Jesus, ele é a manifestação perfeita do amor de Deus por nós. E quando nós vemos ele como homem no Evangelho, lemos as Escrituras, nós vemos esse mesmo amor perfeito de Deus, manifesto em todas as facetas da existência de Jesus. Como ser amado por Deus? É só olhar para Jesus. Quando ele é batizado por João, a maneira como Deus mostra como ele ama. Esse é meu filho amado em quem eu tenho alegria. E ele gera sinais do amor que ele sentia. A maneira como Jesus ama e cuida dos seus discípulos. A maneira como Jesus ama e se compadece dos fracos e dos pecadores. Dos piores do seu tempo. De todos os ângulos que nós olharmos para Jesus, ele é a realização do amor de Deus. Sabe quando você tem uma ideia na cabeça e você precisa colocá-la no papel para você poder ver melhor e mostrar para alguém? Deus nos amava tanto. É como se ele não conseguisse traduzir para nós o tamanho desse amor e a profundidade desse amor. E ele fala assim, espera aí que eu desenho. Vou desenhar para você entender. E o desenho é a vida de Jesus na terra. E a gente hoje pega a palavra de Deus e faz assim, ó. Isso aqui é um amor de Deus. Jesus. A sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. É o amor de Deus vivo. Vivo, morto e ressurreto. Amém, queridos? Para nós caminharmos para o final, nós vamos para o nosso terceiro ponto, que encerra essa lição, que é as bênçãos decorrentes da nova criação. Lembra quando lá no começo, na introdução, a gente falou sobre o primeiro Adão e o segundo Adão? Amém? A primeira criação, símbolo da primeira criação, símbolo da segunda criação. Então, a gente vai entender que, aqui, eu acho que a gente ainda tem uns minutinhos, eu quero rapidamente ler com você, Romanos 5, a partir do 12. Amém? Leia comigo. Romanos 5, de 12 em diante. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade.
Porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, ao qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é com a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem da abundância da graça, do dom, da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Então esse é o texto, é profundo, né? É o tipo de texto que eu chamo de maguari, né? Se você pegar e começar a diluir aqui, dá uns 200 litros. Né? Tá 1 litro aqui, se você pegar e começar a esmiuçar esse texto que a gente leu aqui agora, você passa uns 2 anos estudando, de tão denso que é. Mas basicamente é Paulo tecendo, né, teologicamente, construindo esse paralelo do primeiro Adão e do segundo Adão. Olha, por meio de um único ato equivocado, veio a morte e o pecado sobre todos os que descenderam dele. Porém, no segundo Adão, juntam-se todos os nossos atos, meu, seu, do passado, do futuro, de injustiça, de pecado, para serem em Cristo, por um único ato de justiça, serem justificados. Então, primeiro a gente tem o exemplo do homem em Adão. Os efeitos e as bênçãos da justificação são agora ilustrados por Paulo com a figura de Adão e Cristo, onde, primeiramente, Deus fala do homem em Adão. Existem várias interpretações a respeito desse texto, né, do ponto de vista teológico, mas a mais aceita pelos intérpretes é que Adão, como cabeça da raça humana, como primeiro homem, como exemplo daquele que foi criado inicialmente por Deus, ele representa toda a humanidade, representava toda a humanidade. E nesse aspecto, com ele, todos pecaram, pois todos descenderam de Adão. Todos fomos originados nele. E para Paulo, o homem Adão, símbolo da velha criação, ele está condenado. Ele está em desobediência. Ele está dominado pelo pecado e vencido pela morte. Esses somos nós em Adão. Essa é a nossa realidade, por sermos derivados do primeiro Adão e do seu erro, do seu pecado. Somos desobedientes, condenados, dominados pelo pecado e vencidos pela morte. O homem em Adão é, portanto, um projeto falido, fracassado, destruído. Não há nenhuma esperança no homem em Adão. Mas nós temos, graças a Deus, diga graças a Deus, o homem em Cristo, uma nova história. Uma nova história gerada pela justificação em Jesus. O contraste entre Adão e Cristo é feito com cores vivas pelo apóstolo Paulo, a partir do verso 15 do texto que nós lemos. O homem em Cristo, símbolo da nova criação de Deus, é justificado, é obediente, é dominado não mais pelo pecado, mas pela graça. É dominado pela vida com Deus e não mais pela morte. O primeiro Adão é alma vivente. O segundo é espírito vivificante. O primeiro Adão é da terra, o segundo Adão é do céu.
O primeiro Adão é pecador, o segundo Adão é justo. O primeiro Adão é morte, o segundo Adão é vida. Exatamente isso que o apóstolo Paulo ensina em outros lugares, a gente vai encontrar isso em Éfeso. Em Cristo somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais, escolhidos nele antes da fundação do mundo, para sermos santos. Fomos feitos filhos do Senhor. Temos a redenção dos nossos pecados, pelo seu sangue. E fomos selados com o Espírito Santo, conforme está lá em Efésios. Continua um pouco dessa teologia, um pouco desse tema. Para encerrarmos, queridos, eu quero te fazer um convite. Pare e pense no que Jesus fez por você. Louve ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore pela sua graça, pela redenção. O Filho de Deus assumiu o castigo que era nosso. Ele tomou a nossa condenação sobre os seus ombros. Na cruz, Cristo cumpriu a nossa pena. Nós fomos justificados perante Deus. E Ele nos fez novas criaturas. A partir do exemplo de quem Ele era. E não mais do exemplo do primeiro Adão que nós tínhamos antes. Ele nos libertou da lei do pecado. Fomos feitos livres, justificados, ganhamos paz para com Deus, acesso à graça. Como pecadores, nós jamais poderíamos pagar pela nossa dívida para com o Pai. Quando pela fé recebemos isso como dádiva, como graça, como presente merecido. A culpa que perturbava a nossa consciência foi substituída por misericórdia, por graça, por alegria, por vestes novas da salvação em Cristo Jesus. E além disso tudo, nós vimos uma esperança viva, viveremos, já vivemos essa esperança viva. Sabemos o fim das coisas, sabemos o nosso lugar no fim de todas as coisas. O spoiler está aqui no final. Se você ainda não sabe, é só dar uma olhadinha, é só ler. E você vai perceber o tamanho do amor, da graça, do cuidado que está reservado para nós. Não apenas aqui nessa terra, mas até a eternidade. Que nós possamos viver, fazer jus a essa justificação que nós encontramos no Senhor. Essa quantidade de bênçãos que a justificação nos traz. Amém, queridos? Vamos orar, feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esse tempo, por essa manhã, por essa palavra, pela Tua palavra que nos mostra, Deus, tudo aquilo que o Senhor nos entregou, nos confiou. Pai, nós temos paz para contigo, nós éramos teus inimigos. Nós temos a bênção de esperar no Senhor. Nós temos a bênção, inclusive, de sofrer em Cristo e por Cristo as coisas do nosso tempo, sabendo que isso nos prepara para o porvir. Nós temos, Deus, a bênção de viver um amor recebido do Pai, do Filho, do Espírito Santo, operado em nós pelo Espírito diariamente, perfumando a nossa vida, transformando a nossa vida. Obrigado, Deus, porque o nosso exemplo era um primeiro Adão que falhou e que condenou a todos nós a lógica do pecado, a lógica da perdição, a lógica da morte. Em Jesus, a lógica é da vida, é da graça, é do amor, é de um futuro maravilhoso na glória contigo. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou quando éramos ainda inimigos. O Senhor nos chamou para si, nos justificou, nos salvou. Nós te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus.